E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, galera, vamos aqui para o nosso material de resumo, né? Como eu falei para vocês. Então, não vamos perder tempo não. Eu não vou aparecer na gravação, tá? Eu tô fazendo mudança aqui em casa, então tá um caos. Então, vocês só vão olhar bagunça e caixa atrás de mim. Então, vamos nessa. Vamos partir para o nosso resumo. Então, nosso livro didático como nossa base, né? O livro da Editora Moderna. Então a gente começa falando um pouquinho sobre o capítulo 4, a expansão portuguesa no continente africano e continente asiático. Como eu falei para vocês, eu vou abordar apenas os assuntos da qual eu queria trazer um pouco mais de atenção de vocês. Então a África antes dos portugueses, então ela deixa muito bem claro que antes da chegada dos portugueses já havia um comércio muito intenso no continente africano, tá? E principalmente na região subsaariana, que é essa região aqui, ó, próximo ao deserto do Saara. Então havia um intenso comércio dessa região, abaixo do deserto do Saara, por isso é subsaariana, com a região do Mar Mediterrâneo e também aqui com o Mar Vermelho, porque nós vamos ter um intenso comércio com europeus e também com os árabes. Então essa região ficou conhecida como região subsaariana. E, principalmente, vai acontecer também uma grande expansão do comércio ao longo de todo o litoral atlântico ou litoral ocidental e também aqui no litoral índico ou litoral oriental, a partir do momento que nós tivermos de fato a presença dos portugueses nesse comércio. Então, graças a essa expansão marítima dos portugueses, e essa expansão ela só aconteceu porque eles estavam buscando caminho para as Índias. Então os portugueses acreditavam que, contornando o continente africano, poderiam chegar até as Índias. E estavam certos, né? Dava realmente, mas na época não havia esse conhecimento. Tá? Então, na verdade, o que eles estavam fazendo era desbravar territórios nunca antes navegados, né? Águas nunca antes navegadas. Então era literalmente desconhecido. Então foram anos de conhecimento, de descobertas e de contatos que fizeram com que os portugueses, né, pudessem chegar até a Índia no ano de 1498, mas ela começa com a tomada da cidade de Ceuta, no norte da África, em 1415. Então vão aí 73, 83 anos de navegações até, enfim, eles estabelecerem esse caminho para as Índias, né? Mas dentro desse período eles acabaram realizando aqui grandes trocas comerciais, culturais e religiosas com o continente africano. E uma delas, inclusive, uma coisa absurda chamada tráfico de pessoas ou tráfico de escravos. Vamos lá. Então, o comércio e a exploração, para estabelecer esse comércio, essa interação comercial com os povos africanos, os portugueses foram construindo pontos de apoio comercial ao longo da costa africana, tanto na costa ocidental quanto na costa oriental e também no território asiático, tá? Mas aqui o nosso foco é falar um pouquinho mais sobre a África, que é justamente as feitorias, que são os pontos de apoio. Então, com as feitorias, não havia necessidade dos portugueses penetrarem no continente, irem para o interior do continente, buscar as matérias-primas, buscar os escravos, buscar o sal, buscar o ouro, enfim. Eles apenas recebiam esses produtos que eram intermediados pelos próprios povos africanos, que levavam esses produtos até a faixa litorânea. E nas feitorias, esses produtos eram embarcados e enviados de volta para a Europa. Interessante também, nesse capítulo, é ele abordando a respeito de como que os portugueses estabeleceram uma colonização. Eles não fizeram isso no continente africano, mas fizeram isso nas ilhas em que eles passaram a dominar, como a ilha de Cabo Verde, por exemplo. Na ilha de Cabo Verde, eles adotaram um sistema chamado capitanias hereditárias, em que o rei de Portugal, por exemplo, o rei de Portugal ele parcela essas terras, né? Ele divide em vários lotes de terra e esses lotes de terra são entregues a pessoas de sua confiança, pessoas ricas, para que essas pessoas possam promover a colonização desse território, enviar pessoas
fazer essa terra dar lucro, gerar dinheiro, né? Então, esse sistema de capitania hereditária ele dá super certo nas ilhas africanas, e devido a esse sucesso, os portugueses, anos depois, vão tentar fazer esse sistema no território brasileiro, mas uma coisa é funcionar numa ilha, ou num conjunto de ilhas, como no caso de Cabo Verde, em que nós temos um território muito menor em relação ao Brasil, que tem praticamente um tamanho continental. Então, evidentemente que no Brasil não daria certo, mas eles não sabiam disso. Nós sabemos, porque nós estudamos história. Continuando, então, uma coisa muito importante falar sobre a escravidão, né, que o nosso capítulo abordou. Os portugueses não inauguraram essa prática do tráfico de pessoas, do tráfico de escravos. Essa prática já existia, já acontecia na África. Os próprios povos africanos já faziam isso, mas a escravidão era comum, como sempre existiu em todo o mundo antigo, né? Era prisioneiros de guerra, pessoas que possuíam dívida, pessoas condenadas por crimes. Então tudo isso eram motivos para que uma pessoa se tornasse escrava. Não havia uma condição racial para que isso acontecesse. Mas os muçulmanos começaram a abordar essa prática da escravidão na África e utilizar isso como uma prática comercial, para ganhar dinheiro com isso. Então os muçulmanos inauguraram a escravidão africana como uma prática comercial, e não os portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, essa prática já acontecia. E inclusive na Europa e na Ásia, a maioria dos escravos que eram comercializados já eram de origem africana, né? Então, assim, o tráfico de escravos foi conhecido pelos portugueses. E quando os portugueses observaram o potencial econômico dessa prática, aí sim essa escravidão se tornou essa coisa absurda, essa coisa gigantesca, essa coisa violenta que foi e que ainda traz frutos e ainda atinge ainda, né, níveis de preconceito, enfim, a gente não vai abordar, não vai aprofundar, porque senão é uma discussão muito grande sobre isso, mas é importante compreender como que essa escravidão se deu no continente africano, beleza? Continuando então, aqui essa imagem mostra um pouquinho sobre o Império Português, né? O domínio que Portugal teve sobre o comércio de diversas ilhas no Oceano Atlântico, sobre o litoral africano e sobre o litoral asiático e as ilhas asiáticas também. Porém, esse domínio desse Império Português ele foi desaparecendo com o tempo, principalmente por conta dos ataques, né, invasões promovidas por holandeses, ingleses e franceses ao longo dessas possessões, né, que foram dadas a Portugal e a Espanha graças ao Tratado de Tordesilhas e entre outros tratados, né, de exploração, que evidentemente deixou de fora esses países, e esses países não estavam nem aí com isso, então promoveram as invasões. Lembrar também sobre a influência da religião, afinal de contas, eu falei para vocês, aonde houver um barquinho português e espanhol, a Igreja Católica estará junto. Então houve sim um processo de cristianização da África e da Ásia, aonde a influência da religião cristã ela foi misturando com os elementos das religiões politeístas presentes na África e também monoteístas, né, no caso do Islã, com a presença dos muçulmanos no continente africano. E essa cristianização não aconteceu de uma maneira civilizada, vamos dizer assim. Ela foi imposta, ela foi violenta. Portugueses destruíam templos, né, de africanos e de asiáticos, tentando impor a prática da religião católica, e algumas dessas tentativas, pela maneira violenta, acabaram sendo combatidas pela população nativa, local, enfim. Houve até a possibilidade de ter uma integração cristã, mas ela acabou não sendo tão tradicional quanto a praticada na Europa, né, tendo características particulares desse cristianismo africano e cristianismo asiático. Mas enfim, esse é um resumo sobre o nosso capítulo 4, os pontos mais importantes do nosso capítulo 4. E agora vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, a colonização espanhola e inglesa no continente americano. E por que não também a francesa, como eu falei para vocês. Nós vamos abordar também um pouquinho a colonização francesa, tá?
Então, a colonização espanhola ela se deu primeiramente após as conquistas de Cristóvão Colombo, né, em 1492, mas ela se deu principalmente com Hernán Cortés e Francisco Pizarro, quando eles dominaram o Império Azteca e o Império Inca, né, respectivamente. Então, começando com o Império Azteca, foi observado por Hernán Cortés que, com pouco ouro e prata encontrado nas ilhas caribenhas, eles deveriam entrar mais para o interior do continente, e dessa forma, entrando para o interior do continente, eles acabaram observando que havia uma certa rivalidade entre os povos ali da Mesoamérica, porque o que existia era um Império Azteca, dominando toda a região. Então, os espanhóis compreenderam que se alianças fossem formadas com esses povos que eram dominados e que não gostavam dessa dominação, essas alianças poderiam fazer com que esse grupo espanhol se tornasse mais forte, ficasse mais fortalecido, na verdade, né? E da mesma forma também, esses povos nativos que não gostavam do domínio do Império Azteca viram nos espanhóis uma possibilidade de reagir contra essa dominação, de resistir a essa dominação e vencer, né, o Império Azteca. Mas, infelizmente, eles não sabiam que, na verdade, estavam trocando uma dominação por outra, né? E acabaram sendo aqueles que intermediaram, né, a dominação dos espanhóis na região da Mesoamérica. Mas, enfim, a estratégia foi essa, fazer alianças com povos inimigos do Império Azteca para aumentar o seu número, o seu poder, o seu conhecimento e poder, de fato, alcançar o Império Azteca e dominar aquelas terras e, enfim, né, impor a superioridade europeia, que era o que eles queriam, né? Então, os indígenas apoiam os espanhóis na conquista de Tenochtitlán, assim como eu falei para vocês anteriormente, né? Então, assim, eles conseguiram avançar sobre a capital do Império Azteca, conseguiram aprisionar o Montezuma, que era o imperador azteca. Ele foi assassinado por seus inimigos. Os espanhóis promoveram um grande massacre também na capital. E assim acabou o domínio do Império Azteca na região da Mesoamérica. E na América do Sul, então, ao saber das riquezas, né, da América do Sul, na região andina, por conta do Império Inca, os espanhóis logo se interessaram em dominar essa região e avançaram sobre essa região, mas sempre tinham que retornar quando vinham muitos nativos. Então, Francisco Pizarro, que foi o grande líder dessa dominação espanhola na América do Sul, no Império Inca, ele consegue a autorização do rei, consegue apoio do rei da Espanha, retorna para o Império Inca, mas ao invés de fazer um ataque militar, ele usa a mesma estratégia utilizada por Hernán Cortés. Afinal de contas, em time que está ganhando não se mexe. Se deu certo na América, na Mesoamérica, também daria certo na região andina. Então eles formaram alianças com povos que eram dominados pelo Império Inca, que não gostavam dessa dominação, ou seja, a história se repete, né? A gente pode ver isso. E assim eles conseguiram invadir as dependências do Império Inca, capital do Império Inca, que era Cusco. Puderam prender, né, o imperador Sapa Inca, que era o Atahualpa, e isso ainda foi facilitado porque o Império Inca já estava enfraquecido devido à disputa pelo trono do Império Inca, né, pelo Sapa Inca, né? Após a morte do Sapa Inca, os filhos disputaram e se enfraqueceu, chegaram os espanhóis e terminaram o serviço, né, de dominação. Assim, o Império Inca foi dominado pelos espanhóis, ou seja, a estratégia deu certo, as armas da conquista funcionaram. Afinal de contas, a crença que esses espanhóis eram deuses, afinal de contas, foram civilizações que estavam separadas durante milhares de anos e que se reencontraram. Então, as crenças religiosas dos povos pré-colombianos mostravam que esses forasteiros, na verdade, poderiam ser deuses que estavam ali para libertá-los dessa dominação, tanto do Império Azteca quanto do Império Inca, fora o fato de que as doenças que os europeus levaram, né, com eles, ou levaram não, né, trouxeram, né, estamos aqui na América, que os europeus trouxeram com eles,
não havia anticorpos para os nativos americanos, né? Então isso contribuiu também para o grande número de mortes que teve aqui dos nativos americanos. Não foi uma arma pensada, não foi uma arma proposital, mas acabou sendo uma arma muito poderosa também. Enfim, então essas foram as armas da dominação espanhola aqui na região da América. E agora, com a dominação espanhola estabelecida na América, eles vão começar a dividir a sociedade e a administração. Então, os territórios serão divididos em vice-reinos e capitanias. Então, temos vários vice-reinos espalhados por toda a América e também capitanias, que é a forma que a coroa espanhola vai ter de organizar tudo isso aqui, de fiscalizar cada um desses territórios. Cada um deles vai ter um vice-rei, que é um funcionário que responde diretamente ao rei da Espanha, tá? Haverá também os cabildos, que são uma espécie de câmara municipal, como a gente não vive no estado, né? Vocês virem aqui em Brasília, no Distrito Federal, vocês não conhecem uma câmara municipal, mas conhecem a Câmara Legislativa, conhecem as administrações regionais. Então esses cabildos seriam como administrações regionais, para ajudar o governo a gerenciar territórios menores, tá? E assim ele vai dividindo essa organização administrativa na América Espanhola. E a divisão social fica muito bem definida, com chapetones, crioulos, mestiços e indígenas e negros escravizados. Os chapetones eram espanhóis, nascidos, né, de nascença. Viviam aqui na América, mas nasceram lá na Espanha. Os crioulos eram os filhos desses espanhóis, porém nasceram na América, mas pai e mãe são espanhóis. Já os mestiços são filhos de espanhóis com nativos americanos, ou seja, com indígenas e, por que não, negros americanos, né? E a grande maioria eram os indígenas e os negros. Lembrando que o trabalho dos indígenas, deixa eu voltar na imagem anterior, o trabalho dos indígenas escravizados foram muito mais presentes em toda essa região aqui da América do Sul, que eu estou mostrando para vocês com o nosso laser, enquanto que o trabalho dos africanos escravizados esteve muito mais presente aqui nessa região da América Central e aqui no norte da América do Sul. Voltando então. Então assim, a gente finaliza essa parte sobre os espanhóis e agora sobre os ingleses na América. Então, o pioneirismo, né, dessa colonização inglesa aqui na América se dá com a coroa inglesa, que tenta isso nos primeiros séculos ali, ou nos primeiros anos do século XVI, mas sem muito sucesso. E depois de um tempo, sem ter esse foco, isso se torna uma iniciativa particular, ou seja, pessoas que vão para a América por interesses próprios e não interesse da coroa inglesa em ter uma colônia aqui na América. E qual o interesse dessas pessoas? Por que interesse particular? Porque havia uma perseguição na Inglaterra a grupos específicos. No caso, os puritanos, que eram pessoas ligadas à religião anglicana, que criticavam as condutas da igreja anglicana, que não se modificaram com a reforma religiosa que aconteceu lá, como nós estudamos no primeiro bimestre, né? Então, esses anglicanos criticavam a igreja e quando se critica a igreja, automaticamente está se criticando o rei da Inglaterra, porque ele é o líder da igreja na Inglaterra, na igreja anglicana. Então, essas pessoas eram perseguidas na Inglaterra. E por outro lado, nós tínhamos os camponeses, que não tinham mais terras para poder plantar, não tinha mais trabalho no campo, foram para as cidades tentar sobreviver, mas na cidade não tinha trabalho, não tinha alimento, não tinha abrigo. Então a condição desses camponeses era muito precária. Então fica muito bem claro, dois grupos que estão passando dificuldades na Inglaterra, os puritanos e os camponeses. Então serão eles que vão tentar uma nova vida, praticar uma nova vida e uma nova fé em um novo território, nesse caso, na América. Então é uma iniciativa particular. Então, essa formação dessas colônias inglesas na América, ela vai se dar justamente por esses dois grupos. Mas esses dois grupos não têm dinheiro para essa viagem, vir para a América e construir uma nova vida. Então a coroa autorizou as companhias de comércio a explorar essas terras
mandando pessoas para lá. Justamente esses puritanos e esses camponeses que não tinham oportunidade na Inglaterra foram enviados para a América para trabalhar num sistema chamado de servidão temporária. Esse sistema, a pessoa trabalharia por um determinado período, né, de acordo com um contrato, e quando esse período de trabalho, esse contrato acabasse, a terra seria desse trabalhador. E aí, a partir daquele momento ele poderia ir recriando, né, e reorganizando a sua vida aqui na América, agora sendo dono dessa terra. Mas durante o período do contrato, essa terra pertence a essa companhia de comércio. Evidentemente que por toda a vida, esses habitantes aqui na América vão pagar impostos à coroa inglesa, né? Bom, pelo menos até ser declarada a independência delas, algo que vocês vão conhecer no 8º ano. Continuando, então, se formam aí as 13 colônias, né? E ficam muito bem claras a separação entre elas, porque cada uma delas é autônoma, cada uma delas é independente, cada uma delas tem um modo de seguir a sua política, a sua organização, e fica muito bem claro que vai se formar 3 grupos: as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul, tendo diferenças significativas entre elas. Eu até listei para vocês algumas diferenças aqui, como, por exemplo, os puritanos, eles discordavam da existência de elementos católicos na igreja anglicana, então eram perseguidos, migraram para a América. Mas, por exemplo, lá na colônia do norte, a formação está relacionada à reforma protestante na Europa e à criação da igreja anglicana. É uma das características dessas colônias do norte. As colônias do centro e do norte predominavam um tipo de agricultura que era de subsistência e tinha muita liberdade política. E as colônias do sul predominavam as atividades monicultoras e o sistema de plantation, que é um sistema em que existe um único produto a ser plantado e esse produto ele é explorado pelo Estado. Nesse caso aqui, eles vão vão criar muitas ovelhas para exportação de lã e além também de outros gêneros alimentícios, e todo esse comércio ele é regulado pela coroa inglesa, né? Ele é meio que controlado pela coroa inglesa. Mas, mesmo assim, com esse controle, né, durante grande parte do século XVIII, cada uma dessas colônias era muito livre, poderia fazer comércio com quem quisesse, vender de quem quiser, comprar de quem quiser, só que essa liberdade vai ser retirada deles. Mas isso aí é assunto para o 8º ano, beleza? Bom, continuando, então, a presença dos franceses aqui na América. Então, houve também a tentativa dos franceses de invadir essas terras na América do Sul, América Central e América do Norte, começando aqui pela América do Sul, né? O território que hoje nós conhecemos como Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, foi um território francês durante um curtíssimo período de tempo, um período de 1 ano, se tornando conhecida como França Antártica, né? Mas logo em seguida Portugal conseguiu reverter essa dominação francesa na região e retomou o controle, expulsando os franceses de lá, que anos depois tentaram novamente invadir o território português aqui na América, dessa vez na região nordeste, fundando até ali a cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão, cidade nativa dos meus pais, que inclusive estão lá agora, né? E ali eles fundaram o que ficou conhecido como a França Equinocial, porque ela abrangia ali a região do Maranhão, de São Luís, o que hoje conhecemos como Amapá, as Guianas, né? Guiana Francesa, Guiana, Suriname, então toda aquela região ali foi dominada por franceses. Houve também a presença dos franceses na América Central, nas Ilhas Caribenhas, né, para ser mais preciso, mas também em outros territórios ali na América Central, como como Haiti, né, que era São Domingos, que se transformou em Haiti, a Ilha da Martinica, Guadalupe, entre outros territórios ali na América Central. E na América do Norte também houve a presença dos ingleses, perdão, dos franceses, que fundaram uma cidade conhecida aí por todos aí como Quebec, né? Lá no Canadá, um território que agora é o Canadá, né? Mas as condições climáticas daquele local eram bem difíceis, bem trabalhosas, então eles não deram muita atenção, apenas particulares permaneceram para tentar explorar
essa região, mas colonizar de fato, a França tentou fazer a colonização ali na região da América do Norte, onde hoje ficam os Estados Unidos. E logo ali, atrás das 13 colônias, deixa eu até voltar numa imagem aqui para vocês aqui, rapidamente, é esse território aqui, ó. Esse território é ocupado pelos franceses, tá? Então, vai acontecer uma guerra entre a Inglaterra, apoiado aqui por suas colônias, contra os franceses, é a Guerra dos 7 Anos. Nessa guerra, os franceses serão derrotados e serão retirados desse território, mas vários outros acontecimentos virão. Esse território volta para a posse dos franceses. Depois, na época de Napoleão Bonaparte, esse território vai ser vendido para as 13 colônias, que nesse momento já serão independentes, já serão os Estados Unidos da América, enfim. Mas o importante é saber que aqui, aonde hoje é os Estados Unidos, ao longo do rio Mississippi, os franceses ocuparam esse território e só saíram de lá derrotados após a Guerra dos 7 Anos. Tudo bem? Continuando então, agora no capítulo 6, falando um pouquinho da colonização portuguesa aqui na América. Então, colonização portuguesa na América é só o Brasil. Então a gente precisa falar sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, né? Falei para vocês em sala, de um ponto de vista crítico, sobre essa expedição, a intenção real dessa expedição. Como eu falei para vocês, a gente até discutiu a questão da palavra, né? Qual é a palavra estranha? Descobrimento? Não, descobrimento não é uma palavra estranha. E achamento? Achamento é uma palavra estranha. Mas é justamente uma frase que eu até falei na sala de aula e pedi para vocês completarem. Quem procura, acha. Então, quando Cabral recebe essa missão, ele já sabe que tem terras aqui. Ninguém viu. Eles não estiveram aqui. Um documento diz isso para eles, que é o Tratado de Tordesilhas. Então o que Cabral fez foi tomar posse dessas terras, achar essas terras. Então por isso que a palavra mais adequada é o achamento do Brasil. Mas vamos lá. O que Cabral de fato tinha que fazer? Quando o Vasco da Gama descobriu o caminho para as Índias, bastava agora Portugal fazer esse caminho funcionar, fazer esse comércio funcionar. Então quando o Vasco da Gama retorna às Índias, dá todas as coordenadas para a próxima expedição, que vai ser a de Pedro Álvares Cabral, e Cabral tem a missão de ir às Índias, comprar os produtos e voltar para a Europa. Mas como já vai fazer essa viagem, o rei de Portugal solicita para que ele, de fato, verifique se esse Tratado de Tordesilhas, se essas terras realmente existem ou se aquele documento é um documento furado. Se de repente só existe mar ali, não tem mais nada. Então, se não existisse nada, o rei de Portugal certamente iria questionar o Tratado de Tordesilhas com o Papa, né, com o rei da Espanha, para que esse acordo fosse revisto, né? Então, mas como Cabral veio aqui e chegou lá na região de Porto Seguro e viu que existiam terras, então esse documento tinha validade e não tinha nenhum porquê contestá-lo, né? Ele só não sabia o tamanho da terra. Enfim, então a missão de Cabral era essa: comprar produtos nas Índias, mas no meio do caminho vim tomar posse aqui dessa terra cujo documento já existia. Continuando então, é importante compreender, que eu falei para vocês na sala de aula, que quando Cabral chegou aqui e não encontraram de imediato o ouro, tão esperado ouro, assim como a Espanha encontrou na região da Mesoamérica e região andina, aqui eles não encontraram esse ouro, então eles trataram de explorar essa terra comercialmente. Então eles começaram com o comércio do pau-brasil, que é uma árvore que tinha um tronco que daria uma tinta, para produzir uma tinta avermelhada, muito valorizada para tingir tecidos. Então foram aí aproximadamente 30 anos de exploração do pau-brasil, desse comércio do pau-brasil, até o momento em que os portugueses começaram a ter a seguinte atenção. Franceses, ingleses e holandeses já estavam promovendo as invasões na África e na Ásia, como a gente viu no capítulo 4. Então, eles começaram a ficar preocupados com essas terras aqui na América, de uma possível invasão deles aqui nessa terra. Então, começaram a explorar essas terras, né? O fato que se deu logo depois, vocês viram, né? Com os franceses tentando invadir aqui, como vocês viram no capítulo anterior. Então eles começaram a explorar essa terra e viram, olha, a gente precisa começar a colonizar de fato o Brasil.
Porque explorando o pau-brasil, não ficavam portugueses aqui. Eles fundaram as feitorias e embarcavam essa história de pau-brasil e mandavam para a Europa, mas não ficavam portugueses aqui. Ah, lembrando, detalhe, esse trabalho era pago, tá? Os indígenas não trabalharam de graça, não foram escravizados. Eles eram pagos por esse serviço. Era a prática do escambo, troca produtos pelo serviço. Independente se são produtos simples para nós, mas para os indígenas não eram produtos simples, eram produtos desconhecidos. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas eles precisam agora colonizar as terras brasileiras. E aí o rei tem aquela brilhante ideia. Poxa, deu certo lá, na ilha de Cabo Verde. Por que não daria certo no Brasil? Mas ilha de Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde, eram ilhas pequenas, pequenos territórios. Então dividir essas terras entre alguns proprietários, eles mandarem pessoas para lá, era mais fácil. A terra era pequena, era mais próximo da África, já existia um intenso movimento naquela região, era mais perto da Europa. Outra coisa é essa terra gigantesca, chamada Brasil, a pelo menos uns 3.000 quilômetros de distância da civilização europeia. Então, nem todas deram certo, apenas 2, de fato, deram os lucros esperados. Outras nem posse, né, foram tomadas delas, os capitães donatários nem por aqui estiveram. Alguns vieram, mas foram mortos, morreram no caminho, enfim. Foi um sistema que acabou não dando certo e fez com que o rei de Portugal mudasse de estratégia e instituísse o chamado governo geral. Ou seja, ele vai nomear uma pessoa, que vai se chamar governador geral, para que ele possa gerenciar, de fato, essas terras, né? Então o Brasil acaba sendo dividido em 2 territórios, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, tendo um governador geral, e esse governador geral, ele trabalha auxiliado por alguns administradores, que são os capitães, provedores e ouvidores. Como esses serão aqueles que estarão ligados diretamente a esse governador geral, eles serão conhecidos como ouvidor-mor, capitão-mor e provedor-mor, que vão cuidar da defesa, da justiça, da cobrança de impostos, enfim, vão ajudar no gerenciamento. E para auxiliar esse trabalho, já que é um gigantesco território, serão fundadas as chamadas câmaras municipais, onde vão trabalhar funcionários diretos da coroa que vão auxiliar nessa administração. Porém, são muitas câmaras municipais, serão muitos funcionários, e essas câmaras municipais vão começar a ganhar muita importância e muito poder. E isso, evidentemente, vai incomodar o rei de Portugal, que vai querer controlar a atividade dessas câmaras municipais. Então ela vai enviar para as câmaras municipais funcionários indicados diretamente por ele, rei de Portugal, para que eles fiscalizem e coordenem o trabalho dessas câmaras municipais, para que o rei possa estar informado e ciente de tudo o que está acontecendo e assim tenha um controle sobre essas câmaras municipais. Esses funcionários serão chamados de juiz de fora. Bom, galera, isso aqui é um resumo do nosso conteúdo, foram os itens mais importantes. Eu tentei fazer um vídeo bem breve, bem curto, né? Só realmente alcançando ali os pontos chave para vocês. Espero que tenha ajudado e um abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.